Olá, gente, estou de volta. Mais uma semana, estamos juntos aqui no podcast Fuji X Lovers. E gostaria de agradecer a audiência, a tua audiência, pedir que me ajude nesse projeto. O meu pedido é simples, é que você curta, que se inscreva no nosso canal se não está inscrito, comente, deixe suas perguntas para os entrevistados, até para mim, e também compartilhe com outros fotógrafos esse conhecimento que a gente está trazendo aqui para vocês. Eu estou muito feliz com o projeto, porque estou conseguindo trazer nomes muito relevantes da fotografia brasileira e que usam o Fujifilm. Então é muito legal esse garimpo que eu faço para trazer essas pessoas maravilhosas aqui para o podcast. Gostaria de agradecer a Fujifilm pelo patrocínio e apoio deste podcast e também a loja Worldview aqui no centro de São Paulo, onde a gente está filmando. Eles têm uma estrutura muito boa, né? Muito boa de podcast. O Fujifilm X-Day foi feito aqui, 2 salas grandes. E agradecer também o apoio do Abdala e de toda a turma, Mohamed, Marcelo e tudo mais. E apresentar para vocês o amigo Adriano José, do Rio de Janeiro. Bom, boa tarde. Importado do Rio de Janeiro. Boa tarde. Que estou gravando à tarde. Olha, ele fez um pedido, eu quero reforçar. Ele só, assim, por favor, gentilmente, foi muito gentil, falando assim: se inscreva, se você é fotógrafo. Cara, é muito legal o que está acontecendo aqui. É a primeira vez que eu venho aqui ao Fuji X Lovers. Adorei o nome, meu amor. E Adriano José, fotógrafo há 37 anos, mas a minha apresentação começa: Adriano José, cristão, casado com Andréia, pai da Ana Clara e Angélica, e depois fotógrafo. Durante aqui a conversa, vocês vão entender o porquê dessa... Legal, obrigado pela ajuda aí. Não, inscreva-se. E assim, Mas é um mínimo, né? Eu peço pro pessoal, inscreva-se. Com sede disso, assim, de encontrar grupos, e a Fuji foi muito feliz com ontem no X-Day, né, Fuji. Eu tive a oportunidade de participar, só participei porque o Namu me convidou, e isso foi algo assim que estava faltando. Sim. Alguém que fosse lá tomar iniciativa. E quando eu cheguei aqui, né, o passeio que nós fizemos, eu vou evitar falar o nome em inglês, porque eu sei que tem gente que talvez não compreenda, mas nós fizemos um passeio fotográfico pelas ruas de São Paulo. E como foi gostoso voltar a ser o fotógrafo do lado de trás, tem que estar com a máquina que eu quero bater foto disso, bater foto daquilo, que hoje a gente só usa isso realmente muitas vezes mata a criatividade. E tudo que aconteceu aqui, aquele ambiente assim, mais aconchegante, pequeno, sabe? Ter contato com quem está falando. Cara, isso não existe mais. E é uma galera bem diversificada, né? Isso foi muito legal, né? Muito legal. Porque a gente vem numa outra era, e a gente ia em eventos... Altos eventos enormes. Era só fotógrafo de casamento. Tipo assim, 1000 fotógrafos de casamento. E eu procurei fazer no Fujifilm X-Day a mistura. Que ainda a gente precisa ser justo, sincero, né? Que ainda é o produto de melhor mercado no Brasil para a maioria dos fotógrafos. Sim, claro, mas é bom a mescla. Porque aí você vê outras, você fala assim: caramba, o cara vive fazendo foto de viagem. Cara. Ou o cara fotografa ganha dinheiro com isso. Ganha dinheiro, o cara faz safari na África. Então fica por aí que o papo é bom, e já se inscreve aí no canal, faz favor. Boa. Vamos começar um pouquinho falando da história, né? Sim. Você tem uma história... Tem história parecida, mais né? Parecido, você tem mais anos de fotografia que eu. Achei um. Achou. Então, começar na carreira de fotografia, 37 anos, cara, foi meio que sem querer. É inacreditável, mas filho de pai fotógrafo, né? Mãe fotógrafa. Você quer tudo menos ser o quê? Fotógrafo. Isso aí, é verdade, cara. Aí tem que ter carreira militar. A gente falou, né? Você é advogado. Eu fiz curso de Direito, fiz administração de empresa, depois fiz gestão. Então a fotografia sempre teve ali no ladinho, com aquela história assim, do tipo assim, tô sem dinheiro, vou fazer, eu fazia o freela, que é o famoso freelancer, para complementar uma renda que faltava. E muitas vezes não complementava a renda. Se liga nisso aí. Ele era a renda. Era a renda. E se você acredita em Deus, e como eu falei dizendo que eu sou cristão como primeiro, então já te digo meu credo religioso. Um dia eu sonhei, e no começo, já adulto, sonhei que ia ser fotógrafo. Eu estava com 21 anos. Sonhei que ia ser fotógrafo. Eu sonhei
porque eu era fotógrafo, acordei fotógrafo. Tá, Adriana, mas... E antes disso, eu era fotógrafo antes disso, já saía para fotografar, mas eu não tinha aquilo como identidade profissional, sabe, meu amor? E aí eu comecei, a partir daquele momento então, né, 20, 21 anos, eu conto como que eu era freela, e a partir daquele momento eu assumi o CNPJ. Sim. E aí foi. O começo não foi fácil. Contar uma coisa para você que está com dificuldade de começar a fotografia, você está no canto certo, que você vai aprender que se você não tirar a bunda da cadeira, não vai a lugar nenhum. Então eu não tinha câmera, não. Eu era filho de fotógrafo, mas meus pais separados. Um outro podcast a gente pode falar dessa parte da história. E meus pais separados, eu não tinha acesso às coisas do meu pai. Mas eu vendia fotografia. Mas fala, como é que o cara vende fotografia sem câmera? Pergunta aí, vai. Como é que vende? Como você fazia isso? Não, amor, tendo amigo. Então eu ia para os amigos que tinham câmera e pedia 5 câmeras emprestadas. Aí o cara, pô, você vai usar 5 câmeras no evento? Não, né? Você vai usar uma. Mas começa a aprender aqui com poucas coisas que eu vou falar, como fazer gestão de vida. Isso era prevenção. Eu pedia 5 câmeras emprestadas, porque eu sabia que das 5, provavelmente 2, 3, no dia do evento ia dizer o quê? Pô, não dá, eu vou usar. Tá. Você pedia para vários fotógrafos. Vários fotógrafos, não fotógrafos. E isso me deu também uma bagagem muito legal. Porque aí eu tive que aprender a fotografar com todas as marcas. Pô, isso é legal, verdade. Entende? Cara. E aí Você tinha bons amigos também. Tinha bons amigos. Eu tenho que agradecer a eles. Tinha bons amigos. Você sabe que E é legal que eu pegava as máquinas detonadas e devolvia limpas e organizadas. Era tinha uma forma de... É igual quem empresta livro e entrega bonitinho. Eu tinha esse carinho de devolver. Legal. Entendeu? Então, era mais ou menos por aí. Mas, Adriano, você sabe que eu fiz um livro de uma história de uma senhora, chama Dona Eva. E ela é judia. E ela escapou dos alemães. Ela tá viva. Que bacana. É a avó da Didi Wagner. Entendi. São amigos. Viraram meus amigos, né? E durante 3 anos eu ouvi as histórias e escrevi. E aí ela fez o livro, tá na biblioteca de Jerusalém, de Tel Aviv. E uma das coisas que eu aprendi com ela, aprendi muitas coisas, mas uma das coisas que ela me contou, ela falou assim: o bem mais importante que você tem na vida são seus amigos. São seus contatos, ela falou assim. Eu falo para minhas filhas... Que é o network. Eu falo isso para minhas filhas, né? Para Ana Clara e para Angélica, sempre. Quem são os seus amigos? Escolhe os seus amigos. Ela fala assim, mas isso é ruim, pai. Como é que se escolhe amigo? Eu falo, escolhendo. Amigo é aquele cara que às vezes você passa 10 anos sem ver, quando você vê, você sabe que você tem um irmão ali. Então você tem que escolher. Tem que escolher, Às vezes a família, quem tem muito problema, todo mundo tem, né? Alguém na família, todo mundo tem. Mas a família você não escolhe. Não, a família... Então a família você tem que saber lidar, né? E às vezes você não pode nem contar com algumas pessoas da sua família, porque você não tem escolha, é o que veio, né? Agora o amigo, você tem que escolher, porque você vai escolher mal amigo. Escolhe bem os amigos. Eu falo para minhas filhas, escolhe bem os amigos. E quando escolher seus amigos, frutifica. Doa para poder pedir, né? Faz alguma coisa. Então, eu tive bons amigos. Sim, tive bons amigos. É importante. E dentro dessa história, né? E a minha vida é muito nisso. Então, assim, quando eu comecei a dar aula de fotografia, também é porque todo mundo me parava em alguma loja de revelação, né? Você lembra que a gente levava um filme para revelar? E tiravam uma dúvida. Eu sempre estava lá, apto a dar informação. Ainda hoje, cara, meus ex-alunos são mais de 500 fotógrafos formados. Não são muitos, assim, porque eu não trabalho online. Esse podcast, eu vou falar para você, vai ter curso online em breve. Ótimo. Mas eram os cursos de turmas. Então são mais de 500 alunos para quem deu curso em turma, sabe? Que é um numerário bem bacana. Ótimo. E volta e meia, cara, tô com problema assim, assim, assim. Olha, irmão, é assim, assim, assim. Vamos, vai por aí que você vai chegar lá. Então você já entendeu, você que está me vendo, que o primeiro macete é você entender que tem que ter amigo, tem que ter proatividade. E para ter proatividade, tem uma receitinha que eu adoro, é melhor feito do que bem feito. É, verdade. O processo é que te traz excelência. Mas você tem que ter a excelência. Tem que começar, tem que fazer e corrigindo. E corrigindo. Mas tem que em algum momento ter excelência. Sim, claro. É a correção, né? Não pode acomodar com a excelência está em tudo.
Tá em tudo. É. Você acompanha algum fotógrafo que você cansou já das fotos dele? Já. Não, eu não acompanho mais. Você gostava das fotos É. do cara, em Parou no determinado momento você parou de gostar das fotos Parou dele. no tempo. Não é que ele ficou uma pessoa ruim, ele continua Aham. fazendo muito aquilo que ele faz, É. mas cansou visualmente para você? Sim, exato. O que faltou ali? Eu acho que a pessoa parou. Ele achou que ele chegou num ponto bom e ele não se renovou, não mudou. A excelência dele estacionou, né? Estacionou. Estacionou. A zona de conforto. A zona de Você conforto. estava falando de celular. O celular é um perigo. É um perigo. Porque o celular é o maior exemplo de zona de conforto. Aham. É um lugar que você vai e você fica uma hora, você não vê nada, só vê porcaria. Mas é confortável. Aí você perde o tempo de leitura, o tempo de convivência dentro da tua casa. Você perde tudo. Lá em Perde casa, tudo. Lá em casa a gente tem um hábito, né? Minha filha é caçula, então os caçulas são muito bons nisso. Ela pega no pé de todo mundo. Assim. Então a gente sentou na mesa para comer. Eu tenho esse hábito de comer, né? Sim. Da mesa, Aham. né? É uma família de pais nordestinos, então a mesa é muito importante. É importante em qualquer lugar do mundo, mas pra gente lá, paraibano, isso tem uma importância muito grande. Então, chegou na mesa, desliga o celular. É. Porque isso faz com que você né, Sim, sim. Você tem aquele tempo de qualidade. tenha aquele tempo de qualidade. E realmente, ultimamente eu tenho prestado atenção na questão do celular. Quando você pega para ler um livro durante meia hora, 40 minutos, pô, é um tempo de qualidade. E você ou vai para uma academia, entendeu? Tem uma coisa. Cara, você faz 40 minutos, você faz um monte de coisa. 40 minutos aqui você não fez nada e passa assim, ó. Come tempo. E é o bem mais precioso. A gente que tá mais velho, cada dia que passa, a gente sabe que o bem mais precioso é o tempo. O tempo diminui. Tá comendo teu tempo. A nossa escala de vida, ela tem um tempo limite. Mas o bacana do celular é que ele te enche de lixo de informação. Aham. Então tua cabeça fica Não, e essa questão Caminhão do de lixo. algoritmo, ele fica te jogando, aquilo que você gosta. que é uma coisa que você não aprende nada, não tem conflito nenhum. Não tem. Muito louco, Então, né? A gente começou da fotografia falando de celular. Não, tudo bem, isso é maravilhoso. Prova que a gente não parou no tempo. Não, Então, eu tenho essa ansiedade Tem. de não ficar igual, de aprender, de melhorar. Não, eu fico. Pessoal, eu já falei que você tem que ser proativo, né? Aqui. Uma das coisas que eu não consigo aprender, talvez você que esteja assistindo a gente me ensine, eu olho pra minha foto nunca tá boa. Eu também. Eu olho pra minha foto e falo assim, cara, não é possível que eu fiz isso assim, eu poderia ter feito diferente. É muito engraçado. Mas é a busca da excelência. Não é também um perfeccionismo, Sim, extremo, sim, não é isso, claro, não é isso. claro. Eu trouxe aqui 2 álbuns pra gente brincar, a gente vai ver algumas fotos daqui a pouco. Eu sou especialista em casamento, tenho Isso. 15 anos, é bom a gente falar. falar, E fotografar casamento é entrar numa bolha, cara. É uma Sim. bolha de um casal que está construindo uma vida. E eu acho isso uma das coisas mais maravilhosas que tem. Então, se você perguntar assim, eu falo que eu sou fotógrafo, fica mais fácil de entender. Mas na minha cabeça, eu sou um contador de história. Então, assim, eu estou aqui, eu já vivi. As Sim, 2 horas que eu estava aqui, vendo o podcast, tudo direitinho, para mim já foi uma vida aqui. Então, eu tenho uma história para contar quando chegar em casa. Sim. E eu já fiz algumas fotos, tem alguns vídeos ali. Então, isso para mim é uma das coisas mais gostosas. E a Fuji me resgatou um pouco disso. Aí é onde entra a Fuji, né? A Fuji entrou sem querer na minha vida, que há 2 anos e meio atrás eu tinha essa preocupação de trocar do equipamento, porque o equipamento, nós estamos, eu acho que na 5ª geração do digital, Sim. com a mirrorless, né? Acho que é a 5ª geração do digital. Pra gente que veio de filme, pô, quantas vezes a gente teve que aprender? E nesse processo de migrar de equipamento, né, sair do digital, do DSLR para o mirrorless, eu tinha que resetar tudo, tinha que comprar tudo de novo. Aí você saiu, já estava em outra Mirrors e foi para Fuji? Não. Migrou já direto para Fuji. Direto para Fuji. Porque como eu era da Nikon, tinha Nikon há mais de 30 anos exatamente. E ia sair para uma Nikon da mirrorless e tem que comprar tudo de novo, todas as lentes, tudo que você tem que comprar um adaptador para usar. Esse negócio de comprar adaptador não rola. E aí eu entendi o seguinte, então agora eu posso zerar o game. Eu posso ir para onde eu quiser. Sim. E aí eu comecei a ver, eu estava muito interessado, eu vou falar o nome das concorrentes, porque Não tem problema. quando eu falar a vencedora, eu estou batendo em todas as outras. Então aí eu fui ver a Sony, mas tinha uma coisa na Sony que não estava mexendo muito meus olhos.
Aí um amigo, um filmmaker que faz freela na minha cidade, muito bom, competente, o Cebola, nome de filmmaker, né? É verdade. Que saudade eu tenho dos apelidos, gente. Hoje você não pode dar apelido, mas que saudade que eu tenho. Cebola, que é um amigão, muitos anos de estrada, falou, tem uma Fuji, quer ver? Eu te empresto para você bater uns cliques nela. Eu falei, top, Cebola. É uma opção, pô. Não era a opção que eu estava, número 1, mas tá lá no rol de opção. Aí eu peguei a Fuji dele, o visor... Qual que era a Fuji dele? Era XT5. Tá. Já era uma Fuji top. E aí o visor dela já foi mais agradável para mim. Porque também tem isso, de você ter um equipamento que é agradável a você. Aí o top. Aí minha filha, ela trabalha na parte de marketing de uma confecção, né, da empresa que fabrica lingerie. E ela ia fazer um vídeo com um videomaker. Aí eu peguei essa máquina, encontrei com ela e fiz os cliques dela ali. Clique. Eu olhei a foto e falei, nossa, tá pronta a foto. A foto tá pronta, cara. Tá pronta. Na Nikon, não é que eu não tinha isso na Nikon. Cara, eu sou um fotógrafo muito técnico, mas é diferente, entendeu? Aí eu falei assim, tá pronta a foto, cara. Interessante isso. Levei a máquina para casa e fiz mais alguns testes. Falei, eu quero Fuji. Até lá em casa houve um complô contra isso, né? Que a minha esposa falou assim, cara, você vai comprar Fuji? Se tantos anos de Nikon, o que você vai fazer com a Fuji? Eu não sei, vamos comprar uma e pagar para ver. Exato. Aí comprei uma XT5, comprei a XT5. Qual lente? Com a 18-5528, já comprei uma lente Prime. E aí fui pro evento com a Nikon DCLR e a Fuji. Eu falei, cara, eu tenho que largar a Nikon. Se eu começar a fotografar com as duas, não vai rolar. Aí apanhei um pouco, porque você, toda vez que entra num processo novo, é normal você sentir diferença. Sim. É normal você errar. Então eu tive que aprender tudo de novo. E aí, quando eu comecei a ter os resultados, a cor da Fuji, eu falei, cara, que cor é essa, cara? Não. A cor da Fuji é uma coisa de louco. de louco. A cor da Fuji me ganhou. E foi justamente com a cor da Fuji que hoje eu tô no universo Fuji. Não tenho... A cor é pra gente... Vendi tudo da Nikon, a gente pode falar sobre preços, a gente vendi tudo também da tem Nikon. isso, também. O custo-benefício da Fuji é maravilhoso para quem está começando, para quem quer migrar. Não tem como comparar. Porque às vezes a pessoa compara uma câmera de entrada, tipo das outras marcas, da Sony, da Canon, que são câmeras de entrada e são de qualidade muito inferior. Sim. Aí você pega uma câmera de entrada da Fuji como a XM5, que é uma média hoje, 2026, a gente está em julho. Ela está mais ou menos aproximadamente R$7.000. Você acha câmeras no mercado de 4. Mas são níveis de qualidade muito diferentes. Não dá para comparar, entendeu? Só que isso às vezes é uma confusão, a gente tem que esclarecer, né? Uma coisa que é importante falar da Fuji, isso... achei bacana, é o seguinte, a Fuji não tem a ansiedade do mercado de vender. Isso. Então isso te dá uma segurança muito grande. Então você não fica toda hora no site vendo o que é que saiu novo. É isso Entende? aí. E o mercado paralelo da Fuji, né, que é as objetivos usados, né, as câmeras usadas, cara, são muito boas. Então quando você compra uma Fujinon, é a certeza que você vai comprar a lente com a melhor qualidade. Se ela é 2020 ou se ela é 2026, é a melhor qualidade. Exatamente. Diferente das Nikons Canon, a linha G+, tem a linha S, a linha não sei o que, e por aí vai. Não, a Fuji você vai comprar aquela lente ela nasceu boa. Você não vê, tem por exemplo, eu lembro da Canon, acho que a Nikon também é assim. Você tem lá a zoom 1.4, L, por exemplo, caríssimas, grandes, no caso da L, no caso da L é a Canon, né? Então, mas aí, por exemplo, você tem 1.8, já é de plástico. Exatamente. Entendeu? Isso não vai acontecer, não vai acontecer no equipamento. Só a linha XC que é linha... É uma linha mais barata, mas só são 4 lentes. Mas é uma outra perspectiva, é para vlog, para outro tipo, é uma câmera de viagem. Agora, a XF... Não, acabou. Então, assim, isso me deu muita garantia. Agora, é importante lembrar para você que todo o processo, ele demanda tempo. Então, assim, minhas primeiras fotos de Fuji, eu fotografava pensando com Nikon. Então, o que acontecia? Eu brigava com a câmera.
Entendeu? Sim. Então teve uma hora que eu falei assim, não, cara, presta atenção. Isso acontece com muita gente. Acontece. Fica fazendo paralelo. Paralelo, eu falei, não, cara. Aí eu tive que olhar pro espelho e falar assim, ô Adriano, pega isso, tá? Ô Adriano, você tem que esquecer o Nikon e zera o game. Mas era o game. E aí eu zerei tudo. Falei, não. Aí agora eu trago um material desse, um álbum desse que é tudo Fuji e eu não sinto falta das outras câmeras. Fora o preço, né? Não vou falar Você falou que teve uma tive. Então, eu trato até hoje ombro e costas devido ao excesso de equipamento que a gente leva. Então, hoje eu tenho uma linha de lentes, assim, eu tenho... Vou falar para você que tá... Quem é da Fuji já sabe. Mas para quem não é, eu vou traduzir direto para 35mm, porque o sensor da Fuji é menor. Cropado, então, né? É cropado. Não falo cropado porque é um sensor que é APS-C. Cropado é como se tivesse cortado o outro. Não é isso. É uma tecnologia totalmente inovadora e muito boa. Para mim é melhor. Então vamos lá. Eu tenho hoje que seria uma 24-70-2.8, a 70-200 2.8, a 35-2.8 e a 35 1/4 e a 50 1/4 Fuji. Cara, eu paguei nessas lentes todas o que eu pagaria por 1,5 da outra. Na mesma comparação, no mesmo Tipo de padrão de qualidade. padrão de qualidade. Então a gente tem que falar assim. Fora que tudo isso que você falou. Um ano depois tem um novo lançamento. Se você pegar a dinheiro, 2470 da Nikon e a 70-200, tudo isso que você falou fica mais leve do que essas duas juntas. Com certeza. Só a 70-200 é um absurdo de pesada. Se eu pegar todas as lentes que eu tenho da Fuji, nessas 4 kits que é o meu kit primário de casamento, né? É mais leve que as duas. É mais leve do que as duas. Bem mais leve. A única objetiva mais pesadinha que eu tenho assim é a 50-140, que é uma 70-200, que era uma objetiva maior. Mas a 50 1.4, galera, esse tamanho assim, é muito pequenininha. A própria 16-55 e a 24-80, né? A 2.8 é levinha, pequenininha, cara. A lente que eu mais gosto, por sinal tá ali na bolsa, que é meu kit de viagem, meu kit de foto de rua, meu kit de making off, que é a 23 1.4, que não sai de 1.4 porque não há desfoque. Você já imaginou comprar uma lente super clara que não tem desfoque? Fuji. Então, partindo desse princípio... A tua é da antiga ou da nova? A minha é da antiga. A minha também. A minha é da antiga. Que a diferença da nova é que a nova tem um motor mais rápido. Sim, A ótica é igual. Tem um Colt que agora, né? Que eles dão uma melhoradazinha no Colt para tirar... Você viu que as três, a 18, a 23 e a 35 novas, são o mesmo tamanho, né? A mesma coisa, a mesma coisa. Eu tenho, a minha 33 é a da nova. Da nova. É da nova. É 33, não é 35, né? Não, é 33. 35 é a antiga, é 33. Então, aí, a partir disso, assim, eu tenho um equipamento que eu vou pro casamento. Nossa, eu levo uma mochila, não. Eu levava uma mala de equipamento. Nossa. Pra não dizer que eu não levo muita coisa, porque eu levo pra caraca, porque eu gosto de luz. Que você que tá me vendo pela primeira vez, é um fotógrafo de casamento que nasceu na publicidade. Então eu gosto de flash, luz. Né? Eu gosto de luz. E às vezes eu levo, nem vou usar, mas eu levo, tá lá no carro, se eu precisar, eu peço alguém pra tirar lá. Mas a fotografia de casamento, ela passa por aí. E aí tem um negócio que eu sempre falo, toda vez que eu faço live, gente, segue aí no Instagram, hein? Eu faço live todo dia. Você faz live lá todo dia. Só não faço nos dias que, assim, eu tô viajando agora, eu tô aqui contigo, então hoje eu não faço live. E para mim tá tudo bem, não é uma obrigação. Eu faço live porque eu gosto de estar me conectando. E você faz live e fala do quê? Eu falo de fotografia e da vida, porque a fotografia para mim, ela nasce do coração. Porque se você fala, pega essa para você, hein? Pega essa para você. Não, moço, você é obrigado a ter técnica? Fala para mim. Na minha profissão? Sou. Você é obrigado a estudar? Sim. Você é obrigado a fazer uma foto com enquadramento, ok? Sim. Então, se você tem tudo isso que ele falou que eu faço, você está fazendo mais do que sua mera obrigação. Então, qual é a diferença da fotografia? É a poesia que você coloca. Sim, com certeza. E essa poesia sai daquilo que você carrega. Então, tá tudo aqui no coração. Ah, legal. Vou te dar uma dica. Fala. Essa live se solta no Instagram? No meu Instagram e no TikTok. É todo dia. Então é claro, são mais populares. Mas tem um canal que eu descobri, chama Substack, já ouviu falar?
eu escutei você falar ontem. Pois é. Mais uma deixa do X-Dave da Fuji, porque você escuta as pessoas falarem e não é coisa para vender, é coisa para você aprender. Substack é uma rede social, Cara, completamente diferente, porque ela não é feita para ser consumida com pressa, entendeu? Então ali você tem ensaios, artigos, já anotei. e é o lugar que você vai poder fazer essa live e as pessoas que assistirem, elas vão assistir a tua live. Entendi. Não Entendeu? fica só naquela. E ele te dá realmente quantas pessoas abriram, quanto tempo as pessoas ficaram, Pô, bacana. e quanto do teu conteúdo consumiram. Vou consumir. Então, por exemplo, você põe um artigo, você sabe que as pessoas leram até o final, você sabe que elas leram até 60%, você sabe. Aham. E é muito legal porque lá você tem canal para live, você faz a live dentro do Substack, Pô, bacana. entendeu? Você pode colocar os links teus de YouTube lá dentro. E YouTube é uma coisa que eu tô começando a aprender. Eu tô agora pensando em focar mais no YouTube. Eu também. Só que assim, o Substack, eu jogo tudo meu que eu faço, eu tô jogando lá dentro. Por quê? Todo mundo que se inscrever no teu Substack, porque lá não é tipo o YouTube, é se inscrever, não seguir. Todo mundo que se inscreve entra para o teu mailing e você tem o e-mail da pessoa. Ótimo. A plataforma te dá o e-mail da pessoa. Isso é não diferente acontece. das outras Não plataformas, acontece. entendeu? Não acontece. Porque o que acontece? O Google e o Meta, eles querem, na realidade, usar a gente Para lucrar. para vender o nosso conteúdo, e os contatos, que são os dados que valem dinheiro, ficam com eles. Claro. Não ficam com a gente. Claro. Entendeu? Já o Substack tem outra filosofia. Você vai... por exemplo, a pessoa quando te segue, se inscreve no teu, ela decide se ela quer receber newsletter. O Substack é um newsletter ou não. Então, beleza. quando você escreve um artigo, ele fala assim, tipo, 50 pessoas leram o teu artigo. Dessas 50 pessoas, 35 abriram pelo e-mail. Ótimo. Cara, Isso é muito ótimo. legal. E aí, Vamos esse escrever. tipo de conteúdo, eu não faço live lá, mas eu escrevo artigos. E eu vou te falar quando é que eu vou me inscrever lá. Amanhã. Não, pode escrever. E me Amanhã. inscreve. Você... Arlindo Namur Fuji X Lovers. Deixa eu ver. E assim, eu tô levando a plataforma da Fuji X Lovers para outros canais. Porque eu tive uma experiência muito ruim no Instagram. Eu tenho meu perfil oficial, Namur Filho. Eu simplesmente, eu tinha... tava com outro celular. E eu saí, entrei, ele falou pra eu... Quando eu botei a senha, ele falou, vamos fazer 2 camadas para segurança. Eu falei, ok. Não me atentei. E aí ele gerou um código pelo Google Authenticator, que eu instalei. E eu achei que eu tendo acesso à minha conta do Google, eu tinha acesso a isso. Entendeu? Porque, claro, Google Authenticator tá no meu Google. Exatamente. Só que não, ele ficava no celular. A senha, a contrassenha. Aí roubaram meu celular. E eu não consigo. Aí eu saí da minha conta na Morfilho, não consigo mais voltar. Eu tô desde fevereiro sem entrar na minha conta principal de 11 mil seguidores. Não consigo. Tentei entrar, eles não têm contato. A Meta não tem um contato. Não tem como você falar com eles. E você tenta fazer reconhecimento facial. Esse dia eu tenho... Gente, presta atenção. Eu tenho 6 Instagrams. Pois é um perigo. 6 Instagrams. Não é 6 Instagrams da mesma conta. São 6 contas diferentes porque eu uso como portfólio. Depois eu posso explicar isso melhor. E aí, quando eu copio, eu publico alguma coisa numa conta de casamento, por exemplo, até José.casamentos. E aí eu vou no meu pessoal e... reposto, faço compartilhar, faço collab. Sim. Eu fui bloqueado pelo Instagram, que eles estavam dizendo que eu estava agindo de má fé. Como é má fé? Exato. Aí você fica sem argumentação. Eu fiquei bloqueado aí, eu acho que uns 5 dias. Pois mas eles poderiam derrubar a tua conta e nunca mais te dar. Podia. Então, o que eu fiz? Por isso que eu gostei do Substack. Porque assim, e eu tô lançando a plataforma do Fuji X Lovers para fazer os cadastros dentro da plataforma. Perfeito. E aí eu vou jogar todo o material que eu tiver de Instagram, de Substack, de YouTube, dentro da plataforma. A pessoa entra lá e ela vai ter tudo. E eu não dependo dessas empresas, entendeu? Porque assim, é uma coisa absurda. Você faz o teu negócio alimentando uma plataforma,
gastando teu tempo, dedicação, para deixar a plataforma cheia de audiência, e na hora que eles bem entendem, eles te tiram fora. Óbvio. Né? Então, é uma dica legal sobre Stack. Eu acho que é uma boa. Eu quero agradecer aqui, público, a Vicky, que está aqui, cuidando aqui da gente aqui. Vicky, se eu falar muito, porque eu falo pra caraca, você sinaliza daí, tá? Então, Vicky, ó, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado. Deixa eu falar uma coisa. Voltando à fotografia de casamento, eu queria deixar algo para eles lá, que eu acho legal. Eu divido cada casamento com uma bolha. Eu comecei falando sobre isso. E o que seria uma bolha? Porque cada casal tem uma vida totalmente independente do outro casal seguinte. A gente tem um problema, né? Porque você às vezes vai no mês 5 vezes na mesma casa de festa, fotografar 5 festas que nenhuma conversa com a outra. E um dos segredos para o sucesso de eu estar tanto tempo fotografando um casamento é entender que essa bolha existe e tentar de alguma forma entrar nela. E quando eu falo bolha, quando a gente usa a expressão bolha, algumas pessoas pensam que é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. Todo mundo tem sua casca de cebola, aquele núcleo que você tem que entrar. Sua segurança também. E aí eu tento, de alguma forma, conhecer o casal. Sim. Entender o porquê. E é engraçado, amor, não sei se acontece com você, eu brinco que eu sou fotógrafo das noivas e dos noivos que odeiam foto. É muito engraçado, eles me procuram, tá? Eles me procuram e falam assim, eu não gosto muito de foto. Eu falei, tá bom, já foi fotografado por mim? Não, beleza, agora você vai passar a gostar. Legal, E aí começa esse lance de entrar na bolha, de estudar o casal. Antes de mais nada, eu estava vendo um podcast seu que eu amei, que o cara falava uma coisa assim muito legal. Eu me preparo para o que eu vou fazer. E você uma vez falou isso. Eu me preparo para o que eu vou fazer. Então, se na vida, já pegou aí, né, gente? Vocês estão assistindo. Se na vida você não se prepara para o que você vai fazer, o automático vai te matar. Sim, com certeza. Ainda mais hoje em dia. O automático vai te matar. E assim, eu acredito muito fortemente que a IA é como um tsunami. É verdade. E tá vindo, entendeu? Ela Só já que veio. assim, tá vindo, mas tá vindo uma forte. E eu acredito assim, vai pegar todo mundo. Só que vai pegar primeiro quem tá no automático. Deixa eu te contar um negócio sobre geração de escassez, IA e pega para vocês. Eu peguei um Uber do hotel para cá. Aí atrás do banco do carro tinha um negócio. Falei, eu sou como que chama? Falei, isso é uma Bíblia? Eu achei bacana, né? Tinha um negócio para ser uma Bíblia. Cara, não, é um álbum de fotos, eu sou fotógrafo. Nossa. Aí eu falei, pô, bacana, cara, você é Uber e fotógrafo. Ele falou, posso ver seu álbum? Ele, pode ver sim. Aí eu peguei o álbum e vendo as fotos, né? Bacana as fotos dele, tudinho. E eu fiz uma pergunta para ele, né? Aí entra a IA, né? Qual é o seu Instagram para eu te acompanhar? Ele até então ele não sabia que eu era fotógrafo. Aí ele falou, eu não tenho Instagram. Aí o cara, que vibe diferente assim. Você não tem Instagram, dele é o Uber. Uber. Aí eu falei, mas você tem que colocar uma plaquinha aqui, então, informando a todo mundo que senta aqui com QR Code, para as pessoas saberem que você é fotógrafo. Eu falei, é verdade, mas o que vale para mim é indicação. É o que funciona para mim, é o boca a boca. Aí eu falei, então tá ok, eu também sou fotógrafo, eu tenho um Instagram, e queria muito mostrar meu trabalho para você, mas agora eu não vou conseguir, porque você não tem Instagram. Mas eu quero deixar um recadinho do coração para você aqui. Se funciona para você, irmão, vai. É isso aí. Acabou. É. Eu acredito muito na IA, Sim. mas eu acredito que vai ter uma geração de públicos alternativos. Sim, com certeza. E a gente trabalha muito nesses públicos, né? Eu lembro quando eu comecei a fotografar casamento, eu era um cara novo fotografando casamento de gente nova. Então tinha muita gente me contratando. Hoje eu sou o cara, passado da idade, fotografando casamento de gente nova. É possível? Mas como é que é possível, então? Porque Se é uma profissão de pessoas novas, porque se você parar para pensar, se você abrir o Instagram, os fotógrafos famosos, eles normalmente são o quê? Novos que eu falo de idade. É assim, são jovens. Porque ele absorve mais rápido a tecnologia. Como é que a gente se mantém no mercado? E nem só isso, que ele tá na trend. Tá na trend dos noivos. Tá na mesma vibe. É. Então, tu já respondeu a pergunta que eu te fiz. Como é que se mantém no mercado? Tem que estar surfando. Tá. Mas assim, o que eu acredito, Adriano, além disso, da questão da IA,
Eu acredito, claro, você tem que surfar, você tem que fazer, mas Sem perder suas sim, características, claro, mas eu claro. acho assim que vai chegar um ponto que a IA vai substituir as profissões. Não estou falando só fotógrafo. Não, vai, cara. Vai. E Vai sim, assim, vai sim. você vai ter alguma relevância. É muito louco isso, porque é o que acontece com a sociedade sempre. Automatização, automação, IA, pá, aquele tsunami disso aí. Chega uma hora que as pessoas vão ficar angustiadas e vão falar: eu quero uma coisa real, entendeu? Eu quero alguma coisa que me mostre que eu sou humano, que eu sou real, entendeu? Não, mas E aí entra a coisa que está acontecendo. Eu até falei na entrevista passada do vintage, Sim. entendeu? As Sim. pessoas com álbum, ouvindo fita cassete, pegando fotografia, imprimindo fotografia. Sim. Então, assim, eu acredito muito no meu papel no futuro, não só como fotógrafo, mas te ajudar nesse resgate humano das pessoas, entendeu? Namor, deixa eu tentar traduzir isso para todos nós. É que eu entendo o seguinte: isso é muito forte para mim. E em muitos momentos, gente, presta atenção. Eu comecei na época de filme, namoro também. Então, da época de filme para cá, são quase que 8 gerações de mudança na fotografia. Foi do 35 para o APS-C, que durou 2 anos Foi, só. é. Para o primeiro digital, que era um Não, e antes lixo. veio o médio formato para Veio 35. médio formato para 35. Quer dizer, você tem assim, nós vivemos essas gerações todas, então quase que 8 gerações. Mas eu continuo entendendo uma coisa: pessoas gostam de pessoas. Sim, exato. Então, A assim, carência também. por mais que tenha tecnologia, por mais que tenha tudo isso, quantas vezes você não escutou falar? Eu estou falando para fotógrafo agora, tá? Quantas vezes você não escutou falar? Vai acabar. Uhum. E tu tá aqui. É, Só que tu se reinventou. sim, com certeza. Tu criou uma comunidade. É. Tu transformou a vida de outras pessoas. Eu já escutei teu podcast. Quando você me convidou, minha primeira obrigação foi assistir, ver, Mas conhecer. você não conhecia? Não conhecia. Eu conhecia o Instagram. Eu porque sei o Fuji que X-Lovers. não conhecia o podcast, mas eu era O Fuji X-Lovers no Instagram você conhecia. muito. Eu já te seguia, te marcava para ver se você repostava alguma coisa. Uhum. Eu marcava. Como é que você me achou? Você lembra? Sabe como? Fuji, no Fuji, O grupo Fuji. no grupo Fuji. Pelo Carlos. Não, foi através do. O Carlos me achou quando ele repostou uma foto minha no Extrans da Fuji, no Instagram da Fuji. Aham. Quando ele me mandou, ele falou contigo que eu existia. Foi. Então, a nossa plataforma foi o Instagram. Foi o Instagram, foi. Mas é pessoa que gosta de pessoa. Sim, sem dúvida. Então, por mais que tenha tecnologia, por mais que a gente tenha escutado falar durante esses anos todos que a nossa profissão vai acabar, sempre vai ter pessoa que gosta Não, de pessoa. sim, com certeza. Mas eu acho que o foco vai ser diferente. Vai! Né? E O é foco vai diferente. ser- E é diferente. Quando eu penso assim, como eu me vendia. Hoje, quando a mãe de uma debutante me procura, quais são as coisas que é totalmente diferente do que eu vendia para ela antigamente. Eu vendo para ela hoje segurança. Sim. É o que eu Assim, vendia também. Quando eu tava fazendo casamento. Segurança. 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 Ela vai comprar e vai o quê? Vai receber. E ela vai receber num tempo ágil, Sim, que a tá. tecnologia me deu. E ela vai receber com o fotógrafo estar antenado com o que está acontecendo. Então, assim, mudou um pouco a nossa venda. Antigamente, o cara te contratava porque ele não conseguia fazer. Uhum. Quando eu comecei na fotografia, eu era contratado porque o cara o cliente ele não conseguia fotografar. Hoje ele consegue. Só que não com as mesmas expertises, experiência, segurança. E uma coisa que eu aprendi, eu falo sempre, eu estava conversando com muitos amigos ontem, dizendo: seja gentil, educado, aprenda a ser uma pessoa educada, aprenda a ter bons costumes. Por mais que isso pareça demodê, pessoas gostam de pessoas, Sim, e de pessoas gentis, educadas. Verdade, verdade. E é uma coisa que se perdeu muito, né? Aham. Nas gerações Tudo atuais. como é muito rápido, se corta aquilo que te dá trabalho. Não, e eu acredito que há também algo sistemático, assim, de colocar na cabeça dos jovens. É uma coisa
De piora. que o idoso é ultrapassado, Aham, de que o mais velho nem é mais velho, nem é idoso. É Aham. mais velho, é ultrapassado, você não tem nada a aprender com ele. Tem isso aí hoje na Tem, sociedade. tem mesmo. Você vê os jovens falando, eles falam muito isso. Tem um negócio. Mas a gente tá falando de judeu. Aham. Por fora aqui do podcast. da O comunidade judeu, ele judaica. tem. Eu já atendi famílias judaicas, né, para casamento, e mesmo ultimamente, que eu atendi, os últimos, né, que eu atendi, a maioria, quando é filha que vai casar, a mãe vai no fotógrafo. Sim. E eu vi isso, um fenômeno. Quando eu comecei casamento, toda noiva ia com a mãe, Pronto. na época do filme. E é a mãe que muitas vezes é o mais importante Sim, na sem dúvida. contratação. Antigamente, sim. Hoje ainda é. Mais menos. Menor, mas ainda é. Mas assim, era Campo Grande, que é uma cidade mais conservadora de onde eu vim, ainda tem um pouco mais com mãe, mas nem perto do que era. Sim. Aqui em São Paulo, esquece. Esquece. É Não mais tem a... mãe, é. Ah, Mas as famílias judaicas mantém isso. mantêm. Bacana. E uma coisa que eu vejo do judeu que é muito interessante, e a influência, às vezes as pessoas falam, ai, que ultrapassado, coisa horrível. Tipo, um filho, quando ele é jovem e ele começa a namorar, ele vai ficando apaixonado. Quando é muito jovem, ele se apaixona fácil, né? A gente não tem experiência de vida. E aí ele se apaixona por uma menina, a mãe precisa conhecer, Sim. de uma família judaica. Normalmente, ele apresenta para a mãe apresenta para o pai, e eles analisam e dão feedback. E eu nunca vi acontecer de uma mãe chegar pro filho e falar, não é boa para você, termina. Ele pode estar apaixonado. Ele vai relutar um mês, ele vai relutar 2 meses, mas ele vai terminar. Eu já vi isso várias vezes. E já vi isso, inclusive, com um cliente. Acredito. Já vi com o cliente, a menina não era judia e talvez ela não tinha o perfil que a família quisesse. Eu não sei, não é porque era ruim. Sim. Porque não tinha o perfil. E a mãe falou pro menino Então, e ele terminou. Isso aí é cultural, É né? cultural. As pessoas estão querendo perder um pouco a cultura. Exato. Por exemplo, a cultura do casamento em si mudou muito. A celebração, Sim. né? A cerimônia. Para mim, a parte mais importante do casamento é a cerimônia. E depois a festa. Sim. Hoje em dia, a parte mais importante é o quê? É a festa. E às vezes a Não, cerimônia é até curta. Né? O que para mim Às vezes faz parte. E às vezes a cerimônia, a maioria das vezes, hoje, para muitos casais assim, nem tem a questão religiosa. Exatamente, mas antes É a questão só de formalizar. coisa, Mas eu sempre falo assim que nas minhas fotos, quando eu entrego, eu edito todas as fotos. Eu não entrego um número menor. Tem fotógrafo que não curte fazer isso. Ok, tudo bem. O que a gente fala, se não se vir, deve cair no mar do esquecimento. E essa é a minha oração toda vez que eu falo. Se eu falar alguma coisa que não te agrade, ou que não vai funcionar para você, que caia no seu mar do esquecimento. Mas se for uma coisa boa, que frutifique. Claro. E como eu edito todas as fotos, eu tenho uma métrica de fotos. Eu sou um fotógrafo que gosta de métricas. Eu boto tudo em planilha, a gente já estava conversando a respeito disso. E colocar em planilha, se eu entreguei 1000 fotos, pelo menos 500 deve ter ali, nas primeiras 500, cerimônia. E se tiver making off junto. E as outras. É a outra proporção que eu metade- tinha também. É a outra metade é festa. Se eu botar mais da metade festa, então, ou porque o casal não quis ter cerimônia, mas, ou porque aconteceu alguma coisa assim, na minha cabeça tem que ter uma história. Então, acho que, como é que a gente fala hoje que é muito bonito, storytelling. É storytelling. Tem que ter storytelling. Você sabe que o slogan que a gente usava, eu, meu pai e meu irmão, né, quando trabalhava junto, você lembra, eu acho que você foi no Foto Image Brasil, né? Nós contamos sua história com arte. Exatamente. Então, assim, na verdade, o fotógrafo de casamento, ele é um contador de história. Ponto. Só que ele vai usar, no lugar de usar a caneta e a tinta, ele vai usar a câmera fotográfica e entregar imagens. A riqueza do que ele produz lá, a emoção, tudo aquilo, nossa, a gente está sentindo aquilo. Então, eu brinco muito, né? Qual é o grande problema quando o fotógrafo ele está muito preocupado no trabalho dele? Isso não é um erro, mas isso pode se tornar um problema. É que ele se torna frio ao ambiente.
Sabe o que é profissão que... Entendeu o Sabe que qual eu falei? profissão que tem muito esse problema? Aham. A médica. Médico. Quando você se Ele é torna, muito técnico, ele só está sabe preocupado... tudo, mas ele não entende o emocional. A parte humana. Humano, emocional. Como é importante. Se liga nisso, você que é fotógrafo de casamento. Ter esse contato com o emocional, com o que está acontecendo. Às vezes é hora de não fotografar. Sim, com certeza. Às vezes é hora de segurar a câmera. E às vezes é hora de colocar a câmera para trabalhar sem parar. Tá, 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 tá. Eu gosto disso. Tá, 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 tá. Nossa, como eu gosto. Então, assim, eu tava brincando com o Namur, que 20 dias atrás a gente fez um casamento, deu 11 mil fotos. Meu último casamento deu quase 6 mil, 5 mil e pouco. Eu adoro. Eu faço a curadoria rápido. Minha curadoria é rápida. Apesar que as pessoas falam, você usa que programa? Porque eu entrego rápido, tá, galera? Faz o quê? No Evoto? Não, é Lightroom. Eu tenho uma metodologia que eu criei ali, que eu faço no Lightroom que dá certo. Só que assim, se a noiva se tem foto de alguma coisa, ela tem um prazo para fazer a reclamação. Legal. Então, dentro daquele prazo, eu tô com o arquivo ali, vejo, devolvo, tá aí. Resolvi. Boa. Isso. Mas eu entrego rápido. Sim. Rápido. Não entrego a quantidade de foto que eu faço a curadoria. Você deve conhecer o Fernando Conrado. Esse nome não é estranho, não. Nem fala Ele era mais. fotógrafo, hoje ele tem uma plataforma de filosofia online. Acho que sei que você chama tá falando. Fernando Conrado, né? Eu preciso pedir perdão a todo mundo aqui, que eu não sou uma pessoa Não, mas tranquilo. muito boa. Mas ele foi fotógrafo, eu conheci ele na época como fotógrafo. Viramos amigos como fotógrafos. E ele mudou várias vezes de área, né? Ele é inquieto, né? Então ele foi sociólogo, aí depois ele foi advogado, um bom advogado. Aí ele cansou, falou, vamos mudar de vida. Virou fotógrafo, aprendeu a fotografar. É ele mesmo. E hoje ele tem uma plataforma de filosofia. E quando eu conheci o Fernando Conrado, foi lá na Fotografar. Lembro dessa Eu conheci o Fernando Conrado em 2015, faz 11 anos. E ele estava conversando com alguém e eu cheguei. E aí aí eu cheguei, cumprimentei, e aí começamos a bater um papo. Aí eu falei, cara, você é muito legal. Falei pra ele. Porra, cara, você é um cara muito legal. Gostei de você. Aí falou, também gostei de você. E aí, cara, do nada, assim, a gente virou amigo assim. Pô, bem de feira, você conversa com um monte de gente. E aí ele falou naquele dia, eu lembro até hoje, eu até lembrei pra ele outro dia. Ele falou assim, Namur, um profissional, você tem um tripé do profissional, que é carisma, qualidade e rapidez. Se não tiver rapidez... Olha só, olha que interessante. Nunca mais esqueci. Carisma, qualidade e rapidez. Ele falou assim, para você se dar bem na vida, você tem que ter um dos dois. Não, 2 dos 3. Entendeu? Você pode ser rápido e carismático e nem precisa ser muito bom. Concordo. Entendeu? Você pode ser bom e carismático, nem precisa ser muito rápido. Entendeu? Ou você pode ser rápido e bom e não precisa ter carisma. Você vai ter sucesso. Agora, se você quer ser o top, tem que ter os 3. Cara, eu nunca mais esqueci que realmente... É engraçado, né, amor? O que você está falando, desculpa, terminei te cortando, peço perdão. O que você está falando, eu vivi isso, cara, há exatos, nós estamos em 2026, exato 4 anos atrás. Quando eu entendi que minha fotografia precisava dar um salto. E como eu sou curioso e gosto de pesquisar, eu precisava entender o que era esse salto. Não era só dar um salto. Porque se dar um salto, você pode cair no precipício, cara. Claro. Então eu precisava entender. E aí faltava rapidez. Naquele momento, o que eu não tinha era rapidez. Aí eu comecei, eu acho que quem está nos assistindo deve lembrar disso. Vou entregar as 100 melhores fotos no outro dia. Né? No meu contrato, até um pouco tempo atrás, tinha assim: entrego 100 fotos em até 48 horas. Porque é um luxo para a noiva receber. Aí a noiva hoje pergunta para mim assim: Adriano, tu pode me entregar uma foto segunda? Eu fiz, então, na quarta tu recebe tudo, não é melhor esperar a quarta? Então eu entrego em uma semana um casamento de até 3 mil fotos, assim, na quarta, quinta eu já entrego. Mas se for um de 11 mil fotos, eu entrego em 10, 12 dias.
Às vezes eu não consigo entregar em 10, 12 dias um casamento que eu fiz 11 mil fotos, porque talvez naquele casamento tenha acontecido outras coisas que a gente vai precisar fazer uma gestão de equilíbrio. Aham. Mas não chega a 20, 22, Sim, 25. sim. Entende? É que o problema que eu vejo das pessoas hoje, em geral, com a instantaneidade desse negócio aqui, Elas querem postar elas outro querem no dia. E ok. E aí o que eu faço? Eu brinco muito com as noivas, né? Eu levo o celular o tempo todo, né? Deixa eu fazer aí eu faço a foto, às vezes vou fazer um celular pra te mandar. Eu puxo o celular, bato a foto e já mando no WhatsApp dela. Já mando no WhatsApp. É. Não é a foto do fotógrafo, é a foto do celular, mas assim, a ansiedade tá resolvida. Sim, sem dúvida. Essa é uma brincadeira que a gente faz Outra. lá. Pegou, né? É uma pescada. Uma assim. dica boa pro fotógrafo em relação a isso, que eu aprendi, eu passei muita raiva na época do casamento com isso aí. Quando começaram os LEDs, e aí E o LED era- facilitava muito a vida, facilita, né? Aham. Você pegar o LED, monta ali, papapá, com bateriazinha. Você não precisa estar testando luz. Aí eu comecei a fazer as fotos de LED no casamento. As posadas, né? Caraca, tem uma Aí eu história comecei a muito ver, contada cara, que toda vez que eu tava fazendo as fotos, tava a assessora ou a assistente da assessora tirando foto do meu lado com o disso. celular. Aham. E ela posta tudo. Cara, tudo. dava 3 minutos. Tava tudo já postado. tava postado. Aham. E aí, quando eu ia mostrar a foto que eu fiz pra noiva, ela já nem ligava. Que ela tinha. Que ela tinha aquela Ela foto tinha mal aquela foto feita, mal feita. ruim, mas como a pessoa não entende, Matou a ela ansiedade. matou a ansiedade. Então, eu comecei, que a gente tava falando na entrevista passada, sobre o flash. Cara, eu sou Eu comecei, fãzaço do flash. voltei a usar Eu flash, uso cara. muito LED em casamento, muito mais para iluminar. Assim, do tipo, ter uma luz para eu ver o que está acontecendo, entende? Que muitas casas de festa elas são escuras porque tem que ter iluminação Sim, cênica exato, do que essencialmente para fotografar. E hoje a gente tem o problema do numerário de pessoas que estão usufruindo daquilo que eu dirijo. Então, assim, a noiva me pagou para dirigir, aí quem tá pegando a minha cena? O videomaker, o storymaker do buffet, o storymaker do salão, o storymaker da maquiadora, a maquiadora. Ok, tudo bem, isso tudo para mim isso faz parte, mas eu tenho que ter um zelo da minha foto ter o diferente, porque senão eu tô fazendo a foto, eu tô montando a foto para entregar o resultado igual a todos os outros que estão do meu lado. Sim. Tinha um cara de vida, eu preciso contar isso pra você. Ele era muito difícil de lidar com ele, muito difícil. Não sei onde esse rapaz está mais. E aí o que acontecia? Toda vez que ele ia filmar, ele falava assim: eu não quero que ninguém fotografe agora para não atrapalhar. Porque eu vou fazer um enquadramento, é só do vídeo. Aí a gente ficava assim, ok. Mas quando eu montava a cena, ele ia. Aí, isso foi uma vez, 2 vezes, no terceiro casamento, eu olhei pra cara dele. Se você fotografar, se você filmar, eu não faço foto. Eu preciso ter a mesma intimidade com o que eu vou fazer que você pede. E eu respeito demais a sua. E aí criou esse burburinho. Aí o que aconteceu no evento seguinte? Adriano, vem aqui e faz a foto também. Então, assim, isso é uma coisa que é muito peculiar. Sim. Você monta para o outro fazer, mas se você não tiver cuidado, você tem a mesma foto do outro. Por isso que é importante. O flash é bom nisso aí. O flash mata com essa história. Porque ele não acaba com essa Eu conversa. sei que os storymakers vão me matar. Eu tô com um storymaker olhando ali, querendo jogar ali a caneta em cima da gente. Mas, não joga. Deixa eu só te explicar uma coisa. Faz parte do processo. Essa personalização daquilo que você está produzindo naquele momento. Todos os storymakers que trabalham comigo, videomakers, sabem que eu sou extremamente educado e guardo um pouco do meu tempo. Eu aprendi isso com o tempo, né? Porque isso é uma coisa que você tem que aprender. Que assim, quer fazer agora? Faz só o seu. Porque você vai poder fazer algo que eu não vou fazer. E vai ser maravilhoso. E quando eu vejo ele construindo tudinho com aquele amor, eu falo assim, me dá uma vontade de clicar. Mas eu não tenho coragem de roubar dele aquilo que é maravilhoso para ele, sabe? Claro. E isso é muito legal. Aí, às vezes eu peço assim, posso bater uma fotinha? Pode, então tá bom. Então é mais ou menos isso. Claro que uma boa conversa resolve tudo. Pô, Vamos... papo tá bom? Vamos ver tuas fotos. Bora. E, gente, eu não sei, se você não gostar, bota no modo esquecimento. Bora ver foto. Cara, esse casamento eu adoro. Já com Fuji, tudo. Tudo fujo.
Esse casamento eu adoro, porque eu uso, a minha receita principal é o Pro Negativo High, que dá um gordinho, então assim, mexe bastante. Mas tinha tanta luz nesse dia, cara, tanta luz. E foi tão gostoso ver, assim, e eu gosto de conexão de pessoas, assim. Casamento para mim é família. Eu entrei no casamento porque Deus me abençoou com isso. Eu sou fotógrafo, comecei com a publicidade lá, com jornalismo, com moda, e do nada caiu o casamento. E casamento para mim é conexão. Então, quem que estava feliz aí era a mãe da noiva, estava casando a filha dela, única. Cara, é sobre isso. Felipe, você pode ir passando pra gente? Olha esse momento, cara, que coisa linda. Essa luz de janela é linda, né? Nossa, Eu adoro luz de janela também, que cara. isso, cara. Um bonito Que lugar, é isso? legal. Cara. E a noiva, assim, a noiva, né? Bonita ela também. A noiva se maquiou. Ela não teve maquiagem, ela se maquiou. Então, assim, o meu silêncio deu a ela o tempo dela sentir tudo que ela estava fazendo para ela. Ótimo. Muito bonito. E foi um trabalho, assim, muito silencioso esse dia. Eu amei esse dia. Foi muito bom. Essa é uma foto mais moda, né? Não tem como. Bem moda mesmo. Flechão na cara, assim, contraste alto, eu adoro. Essa foto aproveitando mais a luz também moda, mas aí já a luz natural. Aí o make-off masculino e... Passa mais uma foto dele, por favor, Vic. Deixar meu amigo aí, o Pedro aí, bonitão. Então, esse é o fotógrafo, esse é o noivo que me procura, que ele odeia foto. Olha. Não parece, né? Não parece. Porque eu vou brincando, assim, eu tenho um hábito, pega essa pra vocês. Quando eu começo a fotografar, eu começo a falar. Eu falo muito, eu falei no começo aqui da entrevista. Isso foi adquirido, eu sou uma pessoa, eu sou um ex-tímido. Creia, eu sou ex-tímido. Então eu entendi que tímido não ganha dinheiro, a não ser que seja um crânio de TI. Não era o meu caso. Eu sou um artista. Então eu vou conversando, brincando. Cara, você tá bonitão pra caraca. E eu acho que o cara tá bonito mesmo. Bota assim no pé, você que bate na foto. Olha. Aí ele olha, que é isso? Aí a gente começa a brincar e a coisa vai fluindo. Pode passar. É aquele momento que é só deles no elevador. Aí já tem uma tensão, né? Sim. Que eles casaram no hotel, no Rio, muito famoso, que é circular. Agora esqueci o nome do hotel. Não tem problema. E aí todo mundo entrou no elevador para subir para a cerimônia. E ela tá olhando para ela, como ela fez a maquiagem dela, gente, há também interrogação nela assim, tá perfeita para ele? E eu, não, ó, o dedo não para, por isso que os meus volumes de fotos são altos. Pode passar, Vic. Aí antes dela subir lá, ela sobe o lance de escada, já tá na área do casamento. Eu falei, olha para cá, Marina. E olha, ela arrasou, ela ficou muito bonita. A escolha de roupa dela, essa foto eu adoro, que ele tava esperando ela entrar, né? Eu tô longe, distante, e aí o preto e branco da Fuji, né? Obrigado, Fuji, por isso, né? Muito interessante. E aí a gente vai todo mundo brincando, em movimento, todo mundo em movimento, e ali, eu tô clicando. E o bacana, assim, eu sempre tento ser mais um no casamento. Eu não quero ser o fotógrafo do casamento. Eu quero ser mais um com a câmera. Sim. E as pessoas começam, eu converso, brinco com todo mundo, e elas vão se comportando de forma natural com minha presença. Pode passar, por favor. Aí já casados, eu aproveitei e fiz umas fotinhas com esse céu estourado, tem outras fotos, pode ir passando. Aí já ali posando na praia. São fotos assim mais intimistas. Esse casamento foi muito intimista. Um casamento num restaurante para pouquíssimos convidados, que é a noiva que eu amo fotografar, porque tem muita emoção contida. Pode ir passando, por favor. Aí foi o que me trouxe. Aí é o Gabriel e a Aninha, casal que a gente vai fazer o casamento agora em setembro. É um casal, assim, é um príncipe e uma princesa. Ele é um gentleman e ela é uma princesa. E foi justamente a partir dessas fotos, pode ir passando, por favor, que a Fuji me chamou para... colocou lá no site. Isso, no X-Service. Pode ir passando. Então, você tem esses degradês que vão acontecendo. Pode ir passando, por favor. Esse momento aí que... Não, pode até parar um pouco nessa foto. Eu cheguei e estava assim. E o carro, foram 2 carros, né? O carro da frente com os noivos mandando mensagem para mim: nossa, o tempo tá horrível. E a gente no carro de trás: que lindo, vai ficar maravilhoso. A expectativa e a realidade são coisas diferentes. Eu falo sempre, cara, acredite no que você tá vendo. Acredita no que você tá vendo. Pode ir passando, por favor. E eu adoro fotografar movimento, né? Porque minha escola, né,
diretor criativo, fiz o curso muito brevemente de direção de cinema, mas a minha cultura fotográfica é cinema, então tem que ter movimento. E aí eu boto todo mundo para andar o tempo todo. Um reflexo legal. A foto boba, né? A gente sabe disso, uma foto fácil de fazer, mas um flechão ali para dar esse contraste, essa leitura de contraste. Fuji, tá? Tem 100% tudo Fuji. Foto borrada que eu adoro. Eu fico brincando que eu faço essas fotos hoje. Se eu fizesse isso na época que eu comecei, eu era execrado, né? Eu apanhava em rua. Mas hoje existe uma poesia sobre essas fotos. Sim, tá legal, pode ver. Pode passando. Aí já são as fotos mais pousadinhas, que fazem parte de um contexto. Isso é lá na tua cidade. Isso é em outra cidade. Tá. Eles locaram esse castelo aí para que a gente pudesse fazer as fotos. Foi muito legal. Isso aí esse castelo foi perdido numa aposta. Nossa. Virou um cassino. Depois deixou de ser cassino. É doideira isso aí. A história disso aí é muito louca, muito louca. Então, preciso falar algo muito importante da Fuji. Eu pedi exatamente para Vicky separar uma foto para a gente nesse momento. Você pode colocar para a gente, Vicky? Essa foto. Aqui na tela grande, assim, você talvez não dê para ver com tanto detalhe, mas já é fácil. Vou me aproximar um pouco da... Aqui fiz o cabelo, detalhe do cabelo, o detalhe da pele, tanto de um lado, a profundidade. Isso a Fuji te dá na hora do clique. Na hora do clique. A foto in natura é muito próxima disso. A única coisa que eu fiz aqui é tirar um pouco de realce para mostrar um pouco mais do tecido, porque eles estão casando no alto, na torre do hotel, e o sol tá de cara para eles. Na foto original, a Vicky tá ali, ela vai fazer assim com a cabeça, a Vicky tá mais amarelinha a foto. Então você tem um tom que uma TV de LED, ela rouba um pouquinho. Mas o tom é incrível. E é o tom, pega isso para você que está pensando em usar Fuji. O tom é maravilhoso. E ó, lente Fuji. E essa é uma lente 2.8, é uma 16-5528. Então assim, se você tinha dúvida sobre Fuji, não tem mais. E ainda vou deixar aqui, Não, moço, se você permitir, eu posso deixar meu Instagram? Claro, pô. Então meu Instagram é muito fácil, é Adriano José Fotógrafo. Vai ter essa cara aqui. E aí você já segue lá e qualquer dúvida que tiver de Fuji, você pergunta que eu já te respondo rapidinho. Quero te agradecer, tá, irmão? Pô, que isso. Cara, tô muito feliz. Eu agradeço. Quero muito bom. mais uma vez pedir, se você bateu sem querer aqui nesse YouTube, encontrou a gente, se inscreve, segue esse cara aí. A Fuji tá fazendo algo diferente, mas são pessoas como esse cara aqui que faz algo maior. Então, obrigado, tá? Obrigadão. Tá bom? Vejo um Deus. Primeiro de muitos. Amém. A gente se vê depois. Obrigado, gente.